na leitura oficial que fizemos, capítulo 24. Bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Bom estarmos aqui tendo a oportunidade de louvá-lo e lembrarmos da sua obra vicária, lembrarmos que hoje a ressurreição de Cristo é uma das melhores notícias que o mundo já ouviu e que o mundo ainda irá ouvir, porque a história da Páscoa não termina num funeral, ela não termina num sepulcro. A história da Páscoa nos conta um novo recomeço, uma nova história, uma nova aliança, uma nova esperança. Enquanto louvávamos, eu me recordava o quão perdido eu estava e também me lembrava que existe um inferno da onde nós fomos tirados dele. O que Cristo fez por nós? O que a ressurreição significa para nós hoje? O que a ressurreição significa para mim? O que a ressurreição significa para você? O que a ressurreição significa para a igreja brasileira? O que a ressurreição significa para muitas pessoas que dizem que são filhos de Deus? O que ela significa? Se a gente for parar para pensar e começar a observar, nós vamos descobrir que para muitos não significa nada. Se nós formos parar para pensar e analisar, nós vamos descobrir que a ressurreição é só simplesmente um acontecimento e que muitos não levam a sério isso. Mas eu acredito que aqueles que não levam a sério isso são exatamente aqueles que não entrarão no gozo do Senhor, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são convocados, muitos são chamados a atenção, mas serão poucos que continuarão. Diante disso, nós devemos nos lembrar que Cristo, em vários momentos da sua vida, Ele ama, que Cristo, em vários momentos da sua vida, Ele cura, Ele perdoa, que em muitos momentos da sua vida, Ele é rejeitado, porque curou alguém, Ele é chamado o pai dos demônios, Ele é chamado de lunático pelas suas famílias, pelos próprios familiares, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Ele é chamado de demônio pelos religiosos do templo, pelos sacerdotes e fariseus do templo. Ele é chamado de equivocado porque não sabia que estava sentando com uma prostituta para fazer uma refeição. Então ele é chamado de equivocado, que não sabe o que está fazendo. Ele é expulso da cidade depois de curar um jovem possesso de demônios, que nenhum agrilhões poderia segurar esse jovem lunático, mas ele é expulso depois. Ele é trocado por uma manada de porcos. Os criadores de porcos não se dão conta do grande milagre que ele realizou na vida do lunático, então os criadores de porcos o trocam. Enfurecidos, preferiram os porcos do que a cura de um ser humano. A afeição por outro ser humano já não existia desde aquela época. Ele é perseguido pelos religiosos a todo custo para tentar tirar a sua vida, mas afinal de tudo isso, ele permanece firme, ele não desiste,
ele é humilhado, ele é rejeitado, hostilizado, porém ele não desiste. E a razão dele não desistir é você, é o seu irmão que está aí do teu lado, somos nós. Essa é a razão. E quando nós olhamos para João 3,16, nós precisamos entender a profundidade daquele amor que nós, seres humanos, não temos capacidade de alcançar tamanho amor. E agora, diante do texto que nós lemos, diante desse acontecimento na história do cristianismo, nós vemos as pessoas, essas mulheres, que vão então de madrugada, e elas vão ao túmulo, levando então os aromas que haviam preparados, porque era uma cultura, quando sepultava alguém, as pessoas levarem aromas para banhar o defunto, para que não exale tamanho cheiro de decomposição. Então não existia funerárias naquela época, então o que se fazia era dar um banho no defunto, depois dele estar envolto. E elas então vão fazer isso, elas então vão até o túmulo, e quando elas chegam até o túmulo, então elas encontram a pedra removida do sepulcro, aquele que fez tanto por todos, e que recebeu tão pouco de todos. O Rei dos Reis então não tem nenhum sepulcro para ser sepultado, é um sepulcro emprestado. O nosso Rei, que deu tanto da sua vida e que fez tanto da sua vida durante os 3 anos da sua vida na terra, ele agora não tem aonde, e ele disse isso para um escriba, para um publicano. Quando o publicano decide, então, eu quero te seguir, Jesus olha para ele e diz: tem certeza? Porque o filho, as aves têm os seus covis, os lobos têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E quando nós vemos que ele está nesse sepulcro, então emprestado, até o momento da sua morte, ele se encontra então só. Nós falamos a semana passada que aqueles mesmos que colocaram ramos, aqueles mesmos que gritaram com toda a euforia, Hosana, Hosana, ou seja, ó Senhor, salva-nos, são eles mesmos que estão diante dele lá na cruz, crucifica-o. Não é diferente daqueles homens criadores de porcos que escolheram os porcos do que a vida de um jovem lunático que foi liberto. Não é diferente agora, porque eles escolhem Barrabás para ser solto e crucifica Jesus. Qual é o significado da ressurreição para nós? Será que pessoas no dia de hoje não trocaram esse momento por uma manada de porcos? Será que as pessoas não trocaram Barrabás, preferiram Barrabás do que Jesus nessa manhã? Qual será que é o significado para muitos crentes que dizem: Senhor, Senhor, Hosana, salva-nos? Será que também não estão fazendo a mesma coisa que fizeram com Cristo também? Sabe qual que é a resposta? Infelizmente estão fazendo a mesma coisa. Estão trocando Jesus por um prato de lentilha, por um prato de maionese, por um frango assado, por uma costela assada. Estão trocando Jesus nessa manhã por um divertimento humanista, egocêntrico. Estão trocando tudo isso por um banquete. Estão trocando esse momento de celebrar simplesmente por um banquete.
Nós olhamos para o texto e achamos que essas pessoas são as piores da face da terra, mas muitas das vezes nós também praticamos as mesmas coisas que elas. Muitas vezes. Você terá um lugar onde reclinar a sua cabeça quando morrer. Jesus precisou reclinar em algo emprestado. E o texto diz que elas vão. Essa história é tão marcante na vida do cristianismo, que ainda até hoje as pessoas tentam então negar, dizer que Cristo não morreu. Existe uma seita, e dentro de uma pesquisa que fiz no Instituto de Psíquicos, Imagic, existe um autor desconhecido. Ele diz que Jesus então viveu e morreu em um outro lugar na Índia, um lugar chamado Caxemira. Ele mostra dentro desse livro que Jesus não morreu na cruz, que Jesus foi viver na Índia, nesse lugar chamado Caxemira, e que viveu durante dos 15 anos a 30 anos, viveu lá e foi enterrado lá, e na sua sepultura está escrito aqui, sepultura do profeta. Olha que absurdo, olha que absurdo. Então ele fica investigando essa morte para chegar no fim e dizer: não, Jesus não morreu na cruz, não morreu na cruz, ele não foi sepultado lá, ele foi viver lá na Índia, em Caxemira, e lá ele viveu dos 15 anos aos 30 anos, e morreu e foi sepultado, e a pedra de sepultamento dele está lá. Aqui vive um profeta. Sim, Caxemira, que fica no norte da Índia, exatamente isso. Mas a Bíblia vai mostrar também a tentativa das pessoas dizerem que Cristo não foi, que não morreu, que Cristo não estava ali. Por exemplo, o gnosticismo, e você vai encontrar isso lá na primeira epístola de Pedro, os gnósticos tentando provar e dizer que Cristo não foi Cristo que morreu, que Cristo estava ali, mas no momento que ele foi levado à cruz, então o Espírito de Cristo sai daquele homem chamado Jesus. Os gnosticismos negavam que Cristo tinha morrido, que Jesus, quando foi batizado então, e depois que ele vai à cruz, então esse Espírito o abandona lá na cruz, então não é o Cristo que morreu. Nós vemos isso no gnosticismo, os gnósticos defendem isso. Mas quando nós vemos aqui no versículo 2 do capítulo 24, elas encontram a pedra removida do sepulcro. Versículo 3: mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Nós vemos aqui as tentativas para dizer que Cristo não ressuscitou. Por exemplo, no livro de Mateus, o capítulo 28, versículo 11 ao 15, nós vemos a tentativa dos judeus. Eles chamam os soldados que estavam lá diante de Jesus, aqueles mesmos que furaram o lado de Jesus. Eles chamam os soldados e tentam burlar os soldados. Eles pagam propina para dizer: viu, vocês vão lá e dizem que foram lá os discípulos de Jesus e roubaram o corpo de Jesus. Não diga que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou. Os próprios judeus do templo, sim, aqueles que viviam dentro do templo, sim, aqueles que tentavam a todo custo e conseguiram condenar Jesus, eles então os mesmos vão até os soldados e dizem: ei, nós vamos pagar propina para vocês dizerem que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. A tentativa de se negar a ressurreição de Cristo. Outra tentativa de se negar a ressurreição de Cristo, nós vamos ver no livro de Marcos, o capítulo 16, do versículo 10 e 11, que os companheiros de Jesus, quando Maria Madalena vai dizer o que aconteceu, os companheiros de Jesus não acreditam. Andaram com Jesus até a sua morte, e quando elas foram anunciar: ei, nós chegamos lá no sepulcro, ele não está mais lá, só as suas vestes. Eles não acreditam no que elas estão falando, eles não acreditam na ressurreição. O que eu
quero dizer para você, tem crente que não acredita que Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. Tem crente que já desistiu, não, ele não volta mais. Há muitos anos eu tenho ouvido, desde quando eu era pequeno, irmãos que nasceram no berço evangélico, que cresceram, viram seus pais indo para a igreja e eram levados para a igreja, já estão dizendo assim: não, faz quantos anos que eu estou na igreja, Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Outros dizem: não, Jesus não é amor, ele não vai voltar, porque se ele fosse voltar, e se ele fosse amor, o mundo não estaria como está. Mas isso não deve te espantar, porque os mesmos que andaram com Jesus e ouviram tudo que Jesus dizia acerca da sua obra, da sua morte, da sua entrega e da ressurreição, os mesmos agora estão aqui pasmados, eles não acreditam no que as mulheres anunciam. Quantas vezes nós nos pegamos nesse dilema? Será que alguma vez na nossa vida nós não paramos e pensamos assim: será que Jesus volta mesmo? Será que o Evangelho é verdadeiro? Será que quando nós passamos pelas circunstâncias das nossas vidas, passamos por momentos difíceis da nossa vida, será mesmo que Jesus está comigo? Será mesmo que é verdade que Ele prometeu que aquele que permanecer até o fim, aquele que for fiel até o fim, será recompensado? Os companheiros de Jesus não acreditam que Jesus ressuscitou. O livro de Lucas, o capítulo 24, versículo 11 também vai mostrar, Lucas também mostra que não acreditam, que Lucas vai dizer que quando as mulheres chegam, na visão de Lucas, que quando as mulheres chegam para anunciar a ressurreição de Cristo, Lucas vai dizer que eles disseram que aquelas mulheres pareciam que estavam delirando. Os homens, os discípulos olhavam para essas mulheres: não, elas só podem estar delirando, elas estão fora de si, isso não está acontecendo. Os discípulos disseram que as mulheres estavam em delírio, em pleno delírio. Mas nós vemos as aparições de Jesus após a sua ressurreição, quando nós olhamos para o Evangelho de João, o capítulo 20, o versículo 19, o versículo 13 e 14, que diz que ele aparece então para Maria Madalena. Nós vemos o capítulo 20 de João, o versículo 19, nós vemos que ele aparece então para os discípulos depois da sua ressurreição. Nós vimos ainda no capítulo 20, o versículo 24 e 25, que ele aparece então para Tomé sem os discípulos. Nós vimos então no versículo 26 e 29, que ele aparece novamente então, agora juntamente com os discípulos. Ele aparece para Tomé sozinho, e na segunda vez ele aparece para Tomé juntamente com os demais discípulos. Ele aparece depois da sua ressurreição, aproximadamente por 4 vezes ele aparece. Numa certa feita ele aparece, e para provar que é ele mesmo: o que vocês estão comendo aí? Me dá um pedaço. Jesus, nós estamos comendo peixe e pão, me dá um pedaço. Ele come, ele diz: Tomé, apalpa aqui, olha aqui as minhas feridas, sou eu mesmo, porque um espírito não pode se alimentar, eu estou alimentando. Ele mostra isso para os discípulos, não só para os discípulos, mas também para Tomé, se alimentando. As provas de que Cristo ressuscitou. E nós vemos então que o versículo 4: e aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Isso é uma demonstração de reverência. Isso é uma demonstração de que elas reconheceram quem estava diante delas. Elas percebem que é uma coisa santa que está diante delas, então elas se inclinam a cabeça e temem a olhar para aquele brilho, para aquela luz daqueles anjos. Então elas se curvam, elas abaixam a cabeça. O texto diz que elas abaixam os olhos para o chão, e eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E o interessante é que os anjos então vai fazer aqui um ponto fundamental. Ele vai dizer: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Os anjos então começam a lembrá-las
das palavras que Jesus disse enquanto ele estava na Galileia. Os anjos estão ali para mostrar a elas, e os anjos estão ali para lembrá-las o que Jesus falou e prometeu quando ainda estava na Galileia. Precisou os anjos virem, receber aquelas mulheres e lembrá-las daquilo que Jesus falou e prometeu na Galileia. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós marcamos esse culto da alvorada ou da ressurreição para te lembrar o que ele prometeu. É para lembrar você o que ele prometeu. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E tem outra coisa, mas eu vou rogar ao Pai que deixe a vocês o Espírito Santo que estará convosco até a consumação do século. O que ele está querendo dizer? Até que o último ser humano da face da terra ouça acerca da minha obra, então será consumado a minha obra, e então aqueles me verão da mesma forma que me viu subindo, verão eu descendo também. Irmão, você já pensou nisso? Irmã Linda, você já pensou nisso? O texto vai dizer, os evangelhos vai dizer que Jesus então, depois de aparecer para os discípulos, comer com eles, dizer para Tomé: Tomé, toca aqui, Tomé. O texto mostra que depois que os anjos falaram isso para ela, e elas vão dizer, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue, versículo 7, seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. A crucificação para eles naquele momento significava medo. O medo neutralizou a promessa no coração deles. O medo tanto neutralizou que você vai ver do versículo 13 a seguir, os discípulos no caminho de Emaús, totalmente espantados, amedrontados, cegos, confusos, estão tristes, desesperançosos, estão sem esperança. O que aconteceu? Jesus vai aparecer para eles também no caminho de Emaús. O que vocês estão falando aí? O que vocês estão conversando? Mas você não sabe o que aconteceu. A fala deles é de: perdemos a esperança, acabou nossa vida, acabou a história. Você não sabe o que aconteceu? Crucificaram Jesus, você não sabe? Eles tristes, cegos, esquecidos. O versículo 9, então, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então eles vêm para lembrar. O medo está estabelecido, a tensão está estabelecida, e agora? Mas os anjos vêm. Ele cumpriu o que ele prometeu a vocês, vocês devem se lembrar. Então, o texto diz que elas se lembraram das suas palavras. Então, depois delas se lembrarem dessas palavras, essa lembrança então deu força a elas de voltarem até os discípulos e começaram a anunciar o que havia acontecido. Meu irmão, o que eu quero dizer para você aqui nesta manhã é que nós devemos continuar dizendo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós devemos dizer que Ele ressuscitou, enquanto muitas seitas e heresias estão tentando provar que a ressurreição de Cristo não aconteceu, que Cristo não foi sepultado naquele túmulo. Nós temos que anunciar que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscita ao terceiro dia. Mas para que tudo isso acontecesse, para que eu e você estivéssemos aqui,
E para que nós não levamos esse ato, esse fato histórico com indiferenças, houve um grande preço. Jesus passou por uma grande tortura. E eu quero apontar 3 torturas que Jesus passou por você. Primeiro, a tortura mental. Jesus está na cruz. Ele passa por essa tortura mental lá na cruz. Lá naquele momento de sangue sendo derramado. E há um livro de um médico que ele descreve toda a fase daquele momento da cruz. Ele descreve tudo que Jesus, de toda a doença, de toda a dor e de todos os rompimentos que houve no seu corpo, de todo o estado febril que Jesus ficou, de todo o momento que ele passou de dores. A dor dele foi tão grande que às vezes seu coração se romperam. Você se lembra quando o soldado coloca a lança do lado e sai, verte água e sangue? Aquilo, houve um grande rompimento das veias do coração de Jesus por tamanho sofrimento. A tortura mental de estar ali, porque Jesus estava ali, e naquele contexto lá, daquela época na Judéia, está da forma que Jesus estava nu, diante daquela multidão. Jesus estava nu e sanguentado, Jesus estava nu com uma coroa de espinhos, porque o povo de Jerusalém aguardava um rei, como um rei Davi, com uma espada na mão. Então os soldados romanos lhe tecem uma coroa e cravam na sua cabeça, mais ou menos desse tamanho cada espinho. Metade disso aqui entrava na sua cabeça, era fincado na sua cabeça. Ele sofre por tortura mental de ver mulheres, idosos, crianças assistindo aquele espetáculo da cruz. Ele sofre. E ele olha para aquelas pessoas que comeram peixe e pão, ele olha para aquelas pessoas que os filhos foram curados, ele olha para aquelas pessoas que colocaram as suas vestes no chão, ele olha para aquelas pessoas que pegaram ramos e jogaram e que disseram Hosana, Hosana nas alturas. Ele sofre de tortura mental. Ele sofre de tortura mental de compreender que é um santo que está ali por um pecador, por milhares e milhares de pecadores como eu e você. Mas ele sofre também de tortura espiritual. Por quê? Porque o Pai não está ali, o Pai está longe. O Pai não olha para ele, porque todo o pecado da humanidade, inclusive meu e seu, estava sobre ele. Então o Pai, que é santo, não olha para o Filho, porque toda a escória da humanidade está sobre ele. Toda vergonha, toda sujeira do pecado está sobre ele. E o Pai então não está olhando para ele. Ele sofre então de tortura espiritual. Não há anjos ali, não há arcanjos ali, não há anjos para atender quando atendeu ele, quando ele foi tentado, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites. Os anjos, depois de ele passar pela prova, vem e o serve. Agora, depois de ele estar passando por aquela tortura, não há anjos para servi-lo, não há Deus para atendê-lo. Ele está só, sofrendo de tortura espiritual, só. Você já imaginou, você já parou para pensar que Jesus mesmo ali, ele estava recebendo sobre ele viu o meu pecado e o seu, ele teve que ver o pecado, ele teve que ver a sujeira do pecado sobre ele. Você entende o que é isso? Um santo, um rei, um que é cheio de glória, tem que assistir a própria sujeira da humanidade sobre ele. Você entende o que é isso? A nossa mente não consegue alcançar isso. É por isso que ele sofre de tortura espiritual.
Não é só cantar Hosana, Hosana, não é só falar da ressurreição, é você entender o que Ele sofreu por você e por mim. Você entende? Ele sendo Deus em toda a eternidade, Ele vê a ausência do Pai. Não, o Pai agora não está no momento do batismo dele. O Pai não vai abrir os céus, não vai, e não vai dizer: esse é meu filho amado, a quem a minha alma compraz. Não, agora o que ele recebe como resposta é o silêncio, é o lodo, é a sujeira, é a podridão. O que ele recebe como prêmio é o meu pecado, é a sujeira do meu pecado, é a lama da perdição. É isso que ele recebe como resposta da humanidade. Tortura espiritual é o que ele recebe lá. A tortura mental é o que ele recebe lá. Será que você seria capaz de sacrificar o seu filho pela humanidade? Eu não seria. Tem mais, sacrificar o seu filho inocente, eu como ser humano não teria essa coragem. Mas ele era Deus e santo. O santo não tem comunhão com o pecado. O que Jesus fez, o ser humano não tinha comunhão com Deus. Jesus, recebendo o lodo, a podridão do pecado, ele quebra essa barreira, o véu se rasga lá no templo, e agora ele dá acesso, meu e seu, a Deus. Agora você pode ser chamado filho de Deus. A terceira tortura foi essa tortura física, que ele sofreu no seu corpo, todo tipo de tortura física que um ser humano pode receber. Nenhum ser humano recebeu a tortura física que Jesus recebeu naquela cruz. A agonia de Jesus foi tanta que às vezes seu coração, as artérias, elas explodem lá dentro, e há uma mistura de água e sangue. A tortura dele é tão grande que ele, na sua sede, e quando ele pede água, é porque ele já está indo embora. Quando ele pede água, é porque a sua vida já está se esvaindo na cruz. E nesse momento, as pessoas que vão morrendo, geralmente pedem água. E a recomendação do médico é: não dê água, porque você pode matá-lo mais rápido. Então, os soldados, de tão ruim que são, eles esmolham a esponja em vinagre e levam até a sua boca. Se a água mata mais rápido, vinagre destrói ele mais rápido. Então os soldados romanos, sem piedade nenhuma, lhe dão vinagre na sua boca. Ele recebe a tortura física, mas Isaías diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados. E quando, como era de costume, aquele que era levado à cruz era o pior homem da face da terra, era a escória do mundo, os que eram levados na cruz. E o costume era, para que morresse, se estivesse demorando para morrer, quebrem logo as suas pernas para que ele morra logo. Então, o texto vai dizer que a hora nona, já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. A hora sexta é meio-dia, a hora nona é 3 horas da tarde, aquele sol. Então o véu se rasga do santuário, e Jesus, então, depois disso, ele clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou.
E vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres, os que tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Ele aspira e entrega Ele mesmo, Ele diz que Ele mesmo daria a sua vida e depois Ele mesmo tomaria a sua vida. Ele tem poder para isso. Então, a aparição desses anjos, que significa para nós, é para que nós lembremos do Evangelho. O que significa a aparição desses anjos, lembrando essas mulheres? É para que nós pegamos a Bíblia todos os dias e nos lembremos das suas palavras. Paulo vai dizer que se nós quisermos também ressuscitarmos juntamente com Cristo, nós também padeceríamos juntamente com Cristo, que da mesma forma que Ele padeceu e foi crucificado, importa que aqueles que o adoram, importa com que aqueles que o seguem, passe pelo mesmo caminho, e assim receberão também os seus corpos transformados. Nós, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E um dia nós não estaremos mais aqui, mas por causa da ressurreição de Cristo, nós também ressuscitaremos. Eu convido você, nos coloquemos de pé. Que a ressurreição de Cristo nos impulsione a falar desse Cristo, a pregar esse Cristo que morreu, mas ressuscitou para salvar nós, tão pobres pecadores.